Gente, agora chegou a hora da gente conversar com uma enfermeira maravilhosa. A enfermeira Raquel vai bater um papo comigo agora, porque ela vem trazendo uma dica muito interessante. Ela se dedicou e é claro que ela vai conscientizar sobre o uso, na verdade, correto das plantas medicinais. Tem gente que não sabe, na verdade, usar, muito menos fazer essas plantas medicinais. E aí a gente precisa de algumas orientações e a gente trouxe uma enfermeira para falar sobre o assunto. E é claro que ela está aqui, né, nossa convidada. Tudo bem, minha linda? Seja bem-vinda ao nosso programa para se sentir em casa, tá? Você se sentir muito, muito, muito em casa. Muito bem. Primeiro, eu quero perguntar como foi que a Raquel começou essa história com as plantas e esse incentivo que você teve como enfermeira de mostrar para quem está em casa como as pessoas devem utilizar, na verdade, essas plantas medicinais e cada planta com a sua indicação correta e não entrar nessas dicas mirabolantes, nessas viagens de seguidores aí que as pessoas querem, o máximo de seguidores e que às vezes ensinam tão errado, né? Então, nossa história com as plantas começa, né, com cursos mesmo, formações em fitoterapia, né? A fitoterapia é a ciência que estuda os princípios ativos, né, que funcionam como medicamento, né? Então, a forma mais segura de uso das plantas medicinais. E como enfermeira da atenção básica, a minha preocupação, por quê? Porque 99% da nossa população tem planta medicinal em casa. Sim. Então, a preocupação de ensinar a indicação, a planta correta, a dosagem, a forma de preparo, né? Então, assim, a gente vem tentando ao máximo possível fazer essa divulgação para que a nossa população tenha apenas os benefícios e diminuir os riscos, né, de estar lesionando órgãos, porque isso também acontece com plantas medicinais. Porque assim, a gente vê muita gente pegando as folhas, né, e fazendo chás com uma quantidade gigante e ao mesmo tempo passando também da temperatura da água ou menos, fazendo tudo errado. E muitas vezes você diz, mas me fez mal, a planta me fez mal. Ou, por exemplo, não vi nenhum sentido nesse chá que eu tomei, ao contrário, ele não me trouxe nenhum tipo de benefício. E muitas vezes é o preparo, você não sabe. Porque cada um dos que a gente tem aqui provavelmente vai ser feito de uma forma diferente. Aí depende do tempo que vai ficar ali. Muitas vezes não é para ferver. Muitas vezes não você vai deixar só de molho. Tem várias formas, né? Isso mesmo. Então, a gente pode até começar aqui por uma planta que é muito comum aqui na nossa região, que é o boldo, né? A gente chama de boldo nacional, boldo comum. Esse boldo, boa parte da nossa população tem em casa, e vários, nos próprios bares a gente vê, né, esse boldo plantado. É muito comum na frente dos comércios. E lá em casa tem dois tipos. Sim. Então, esse boldo aqui, ele é um boldo. O boldo, em geral, a indicação dele são distúrbios gástricos, né? Então, ele vai ter atuação no nosso sistema gástrico. Porém, em relação à quantidade, né? Às vezes a gente vê as pessoas pegarem um ramo desse todinho e fazer, às vezes, uma jarra, quando, na verdade, a gente vai precisar apenas dessa quantidade aqui para 150 ml de água. Eu não tô acreditando. Né? Essa foi boa. Por quê? Porque a quantidade adequada para a gente fazer, né, segura, de forma segura, para o dia são 3 gramas de planta, né? 3 gramas de planta. Então, a gente vai lembrar que aquelas caixinhas de chá que a gente compra, olha o pouquinho, né? Então, por que vem esse pouquinho aqui? Porque isso aqui é necessário. É a quantidade necessária para uma xícara. E talvez muitas pessoas não tivessem nem noção disso, né? E um detalhe, esse boldo, ele não deve ser usado para pessoas que fazem uso de bebida alcoólica. Então, isso é uma informação que poucas pessoas têm acesso. Nossa então, enfermeira, calma aí. Sim. Primeiro, só isso aqui. Eu tenho uma amiga ali, ela coloca até mais do que isso aqui. E ela tritura no liquidificador
e depois toma. Uma amiga ali, ó. A minha amiga. Gente, eu não vou mentir, eu já fiz isso. Sabe? Lavei tudo bonitinho, coloquei um copo de água, bati e tomei. Coei e tomei. A minha amiga, sabe? Que o povo tem essa mania de dizer, a minha amiga mandou perguntar. Eu sou logo clara. Agora você vem me dizendo só isso aqui. Gente, eu tenho certeza que ninguém, só nossa enfermeira para estar aqui. Gente, pelo amor... Fiz uma geleia, foi? Ah, mas ficou bom? Agora sim, você imagina que a questão é que isso é muito sério. E é de ser grave, né? E assim... E como é que... Por que que a gente não deve... Por que que as pessoas que fazem uso de bebida alcoólica... Não podem. Não devem fazer. Porque a associação da bebida alcoólica, né, de uso contínuo, Sim. pessoas etilistas, com esse boldo, causa morte das células do fígado. Ou seja, pode acelerar um processo de cirrose. Olha só, isso é muito sério. Durante uma vida inteira, eu soube que o boldo era justamente para quem tinha passado uma noite bebendo, que na ressaca melhoraria o seu estômago. Olha o que você está falando aqui. Até o Rodrigo, que é cantor, tá aqui comentando a história, né, Rodrigo? Sim. Sim. Gente, isso é muito sério. Ó. O Rodrigo, ele é cantor e muitas vezes, assim, as pessoas dizem assim, poxa, eu passei uma noite inteira, eu não digo nem tanto com bebida. Muitas vezes você até bebe, as pessoas bebam, mas no dia seguinte as pessoas querem tomar um boldozinho porque acham que estão fazendo bem pro estômago. Cura ressaca, né? Tira. Já pensou tudo? Imaginava uma dessa? Não imaginava e agora... E a quantidade, tu imaginava? Não, essa quantidade foi terrível isso. Meu Deus! Já teve casos, assim, essa folha eu pesei antes de vir pra cá, né? Foi mesmo. E ela pesou mais de 8 gramas. Então, assim, você faz 3 xícaras, né? Em geral, a recomendação são 3 xícaras. Algumas situações a gente usa até 4 xícaras, né? Vai depender da avaliação, vai depender de cada caso. E ele vai servir para quê, assim? Então, não é pra... ele é um excelente, ele funciona como um protetor hepático. Se usado adequadamente, se usado o tempo Por correto. exemplo, o boldo ele é interessante para quem tem problemas de estômago, você falou. Então, assim, se você teve uma indigestão. Né? Uma indigestão, exatamente. Né? Então, assim, por que eu faço esse alerta? Né? Porque isso a gente descobre durante a formação em fitoterapia. Então, não é uma informação que está acessível. E eu não a entendo todas por que as que não pessoas. está. Isso é muito grave, gente. Muito grave. Isso é um alerta de saúde. É um alerta. Por quê? Porque de repente você tem uma planta milagrosa em suas mãos que, por não ter a orientação correta, você acaba colocando ela como vilão. Ah, mas a pessoa diz, não, não tome Deixa eu tirar o óculos dela aqui, tá atrapalhando? Não tome, dá licença. Não tome, vou colocar aqui, tá? Não tome o chá de tal planta, porque senão você vai ter problemas gravíssimos. E de repente a história não é essa, as pessoas não informam como tem que ser bem informado. E aí o que acontece? Você acaba criando uma situação para aquela planta como se ela fosse uma vilã. E na verdade ela é cura, mas você tem que saber usar.